ver se já foi. Vou ver se já entrou, que aqui não está aparecendo pra mim. Vamos ver. Entrou. Tô com as mensagens aqui de última hora. Se vocês ouvirem um som, um rap no fundo, minha filha, ela volta pra escola amanhã. Turma, o negócio é o seguinte: sendo em Deus, né? As coisas estão mudando tão rápido, tá tudo indo que vocês já sabem toda a história, que eu tô sentindo no meu coração que agora é um momento de sendo em nós, né? Sendo em nós aqui nesse planeta, nós aqui é, nessa maturidade que está chegando espiritual, nós aqui que temos um caminho percorrido, né? É... A Alice canta, ela canta forte. E todo o caminho, quando a gente começa a sentir, né, a perceber melhor o que nós somos, esses contatos, né, essas verdades espirituais que sempre existiram e sempre vão existir de qualquer forma, né, tudo isso faz parte, são ramificações, não são coisas que você simplesmente exclui, né? E eu falo porque a gente fica vendo, né? Observando as ações das pessoas, não só as ações das pessoas, as suas próprias, as suas vontades. E nós, seres humanos, nós temos uma mania ainda de eu não quero mais isso, então eu excluo isso, porque eu tiro muitas deduções, eu acho que é só excluindo para poder focar em outra coisa que eu acabo me organizando melhor, mas a bem da verdade, aquilo que você viveu é uma composição do que você é, faz parte de você. Então, a exclusão é uma bendita de uma ilusão, né? Então, eu vejo o lindo caminho espiritual, o lindo caminho de autoconhecimento que tem aqui no canal, onde dá para ver, né, nesses tantos anos de canal, mais de 800 vídeos falando sobre isso, né? Sempre fazendo essa união e nós juntos, entendendo o que, que é, como que a mente fazia essa separação, né? Vivendo cada experiência, se conhecendo, recebendo mensagens. A gente começou lá com a Fraternidade Branca, né? Às vezes uma entidade ou outra com outros nomes, outras raças, né? Sempre guiados pelo Mestre Jesus. E tudo isso existe, está na nossa essência, sempre existirá. Né? Quando a pessoa começa a construir esse lugar de confiança, de acesso, de perceber, né, a sua linda intuição, independente se vê, não vê, se capta de um jeito um pouquinho mais minucioso ou não, isso não dá importância ou relevância para ninguém. Cada um vem de alguma maneira, mas captação sensorial a maioria das pessoas captam mesmo que elas não percebam. Isso independente de qualquer coisa. Por isso que se sente arrepio e tal. Tudo isso é uma composição estrutural do nosso indivíduo, minimamente saber que você é um ser espiritual, que você se intercomunica com muitas dimensionais o tempo todo, independente de você escolher ter consciência ou não, né? E um autoconhecimento sólido, básico da sua estrutura humana, né? E aí agora nós estamos transbordando, né? Nossa, a gente teve canalizações muito bonitas aqui, espontâneas, sem nenhuma estratégia de solicitação. Eu era levada simplesmente e foi indo, e nós ficamos vários dias, né? Trazendo uma presença, uma concentração. E agora, o que que eu sinto? Eu sinto que eu tô aqui. Eu sinto que pela primeira vez eu estou viva aqui na frente de vocês, né? E não que na jornada anterior eu não estivesse, não é sobre isso.
eu não tinha como estar 100% viva antes, né? Porque para mim uma pessoa que está viva é uma pessoa que está ciente dela, né? E eu não tinha ciência, e hoje eu entendo o que o Mestre Jesus quis dizer, e ele fala isso para todos, né? Mas tive esse presente dele, uma época, falar assim, viva a sua vida. Eu não entendi realmente, eu tô aqui expressando a minha humildade, a minha ignorância sobre isso, né? Como a gente ainda traz compartimentos na cabeça. Que pode ser muitas coisas, né? Viva a sua vida, larga tudo, o que eu vou fazer, o que é para eu fazer, é viver. A grande virada me deu, eu tava vindo para cá, e aí veio muito forte. Nossa, agora que eu tô vivendo mesmo a minha vida. Porque antes, o que me conduzia? Aí cada um vai dizer uma coisa, né? Cada um com a sua percepção de trabalho de estágio, né? Se eu tô num estágio ainda confuso, eu vou falar que tô numa carga negativada X. Se eu vou falar com um grupo de médicos cientistas, né, eu estou sendo envolvida por uma doença, eu sou bem negativa, né, tô deprê. E claro, não estou de longe dizendo que nenhum desses tenham correlação, tá? Eu só estou mostrando as pontas para vocês como é interessante o arranjo de tudo isso, né? E eu, caramba, até então, como eu não sabia do meu poder de escolha, eu fui sendo levada, né? E graças a Deus, né? Eu escolhi a espiritualidade, eu fui levada, uma intuição forte, as visões foram se abrindo. Isso no meu caso, tá? Que não foram, que não foi flores, né? E não é até hoje. Que as visões iam, voltavam, quando eu estava acostumando, aí saía e dava aquele vazio, foi muita coisa. E o que eu estou querendo dizer é que agora eu vou ser fiel ao que está acontecendo com esse corpo, né? E esse corpo, ele se sente numa fase integrada, né? Mais humana, integrada, com Deus, na minha humildade, com muito ainda que eu tenho que sempre que aprender. Mas é um lugar de paz, é um lugar onde eu não preciso usar um nome para ser ponte, porque eu confio na Marise, eu confio nas palavras, eu confio no que ela tem de intenção no coração para trazer para vocês. Então, sendo em Deus vai ser sendo em nós, né? Porque esse projeto precisa evoluir, né? E eu sinto que era para essas direções que o Mestre Jesus estava mostrando ali. Ele é tão tranquilo, né? Ele não força nada, ele já sabe que vai acontecer. A gente que fica aqui quebrando a cabeça. Ai, mas como? Ai, dá. Então, eu tô aqui honrando toda a jornada, desde o começo, quando a gente começou a falar de mônadas, depois a gente falou dos 7 raios, e a gente falou de livros tão maravilhosos, e que estão todos disponíveis no meu site, que vocês podem entrar lá, no marisedalino.com.br. Que foi, gostosa? O que você precisa? Você pegou uma balinha. Ai, esse aqui. Vai, aproveita que é férias. Gostosa. Vai lá, linda. Nossa, perdi o fio. Perdi o fio da meada. Cadê? Ó. Então, eu vou só recapitular. Então, eu honro, eu estava falando, né, de toda a estrutura. Quem quiser os livros, entra no meu site. Tá lá, tá disponível, tem em PDF. Eu acho que só o Cartas de Cristo que a gente não tem acesso, a gente perdeu o acesso, mas vamos honrar também, né, quem escreveu ali. Ô, filha, cuidado, filha, por favor. Cuidado com o Fredão, ele tem medo, tá bom? E, assim, são livros maravilhosos, que não é só livro para ler, né, para se aprofundar. Eu brinco, eu falo que são depuradores, são organizadores, né? Quando você passa pela Fraternidade Branca, você organiza muito as suas ideias, suas emoções, né? Você começa
a ampliar a sua consciência. Só que chega uma hora que você não fica mais codependente só deste elemento. Você se percebe parte desse elemento, né? Você se percebe uma ponte humana com uma maestria mais alcançada. E quando eu falo maestria, não é com o intento de arrogância, nada. Não, é uma maestria de sabedoria de se fazer bem, de gerar bons pensamentos, boas falas, de ser um humano com uma conduta muito legal, um humano construtor, um humano visionário, um humano que se trata bem e que trata a sua população, que reflete, que indaga, que muda a vibração, né? Então eu tô sendo muito fiel, né, ao que está acontecendo. Eu confesso que eu não sabia muito bem como iria se dar, né? Que a gente sempre vai para uma via mais pontual e extremista, no sentido de, não é mais para fazer isso, então tá bom, que rumo? Então eu fico lendo os movimentos, e aí veio, é muito simples, né? Agora é a real unificação, que não é nada demais, a não ser de vocês se fazerem bem, de vocês confiarem na sabedoria que tem dentro de vocês, né? De primeiro buscar dentro de si, sabendo que essa força criadora está dentro de si. Então não é uma coisa que você começa a pedir. Então aqui a gente começa a seguir por um ou outro rumo. Mas claro, quem está começando lá atrás nos vídeos, pelo amor de Deus, leia mesmo o que precisa ser lido, viva mesmo o que você precisa viver. Não tenha vergonha das paixões, dos encantos, né? Hoje eu fiz uma postagem falando sobre isso, porque faz parte. O encantamento faz parte, a paixão faz parte. Eu acho que os avisos que sempre vinham viva, deixa aquilo te despertar, mas não fica ali para sempre, porque tem mais a ser explorado. Essa força espiritual nossa que vem, e todo esse apoio, ajuda, extensão fractal, que seja tudo e nada, vem justamente para te colocar de pé, não para fazer você ser um eterno dependente de alguém que você acredita piamente que seja melhor que você. Esses seres estão aqui para poder nos ajudar, lembrando que nós somos tão iguais a eles, desde que nós nos ofereçamos essa oportunidade. E todo esse trabalho que eles fazem, que eu já tive a oportunidade de ver, é uma energia que entra nas moléculas, nas células, né, chacoalhando, vem muita coisa à tona, né? Os espelhos da vida vão dando um rebuliço, é inacreditável. Não espere que seja da noite para o dia essa grande reforma, né? Que na verdade é a grande revelação sobre quem você é, né? E onde você estava colocando força que você nem percebia, que vai sendo revelado e vai sendo alinhado, né? E não adianta as pessoas acharem que existe uma técnica para isso. Cada um vai viver da sua maneira, na sua personalidade, do jeito que acha que tem que viver. Mas quem realmente escolhe a própria maestria acaba passando pelos mesmos eventos, né? E não há técnica para isso, né? Se você faz uma escolha, se você pratica, a sua consciência vai se ampliando. E quanto mais amplitude você tem, mais você percebe a própria qualidade de emoção, de pensamentos, é tudo muito natural. Quanto mais luz, mais luz. E a luz, ela mostra mesmo. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Linda, Ana Luz, linda! Essa aqui é uma mestrona. Nossa, Aninha, eu não me esqueço mais, né? Aquilo me marcou muito, acho que você até sabe do que eu vou falar. A gente estava no encontro com os filhos de Miguel lá no Rio. Até a Gi estava também. E aí teve uma intervenção lá, eu não lembro quem era exatamente,
Mas a gente foi igual uma irmandade para cima dessa pessoa e cada uma de nós estava ancorando uma força de apoio. E aí a Ana Luz, ela saiu um canto, gente. A boca dela me emociona, que eu lembro como se fosse hoje, aquele canto, aquela... Era o amor saindo da boca da Ana ali. Era um frescor lemuriano, um frescor pleiadiano, um frescor de maestria. E aquilo envolvendo a Ana também envolve... E ela numa doação. Ela ficou gigante, né? Não que a Aninha seja baixa, mas ela... E eu guardo aquele momento no meu coração, porque também foi... Desculpa, gente, esqueci de desligar aqui. Que para mim também foi curativo, né? Cada encontro, cada estrada que a gente passou. Então, Aninha, obrigada por aquele momento. Eu nunca mais vou esquecer daquilo na minha vida, não importa qual corpinho eu habite nas moradas do nosso papai. A Paty, que lindo, humanizando e normalizando a lucidez. Peraí, no viver, sendo em nós espiritualidade, prática com consciência linda. Ah, Maria Fialho! A Paty estava nesse dia do Rio e ela lembra muito bem porque ela também estava, né, nesse momento, né? E a gente estava ali, eu e a Paty em cada lado sustentando. Então, assim, foi até legal falar sobre esse momento, esse ritual que foi vivido ali. Porque esse rumo que a gente está tomando não quer dizer que os eventos, os rituais, os cursos, os livros, ou sei lá, um bom chá que você tome com alguém. Eu acabei de conhecer uma pessoa na internet, tá vindo muitos homens conversar, dialogar. E aí eu falei, escuta, vamos fazer o seguinte, que eles queriam ir nesses últimos eventos que a gente vai fazer. Eu falei, não vamos, não é para você. Né? Para eles verem que a nossa ideia é o trabalho. Né? Eu falei, não é para você, vamos tomar um chá. Vamos tomar um café, um chá, trocar uma ideia. E aí eu quero uma amizade com você. Né? Então, o que é legal a gente perceber é que todo esse caminhar, né? Esse caminhar, tem coisas e coisas para cada um. Né? Nós, mulheres, a gente sentiu muita necessidade de busca nessas vias que são extremamente importantes. Por favor, não descartem nunca isso. E até hoje, assim, eu vou dormir, vocês falam, mas como que dorme? Como que é? Você não chama mais a Deus? Não é chamar a Deus. Eu sei que tá aqui, tá lá, tá em tudo. E aí eu só intenciono, ó, tô atenta, tô online. E aí já fica tudo douradinho, sabe, gostoso. Não é mais uma súplica, não é mais um pedido, mas incluindo a minha responsabilidade do cultivo do alimento diário, porque eu sei que o meu cultivo do alimento diário traz já essa somatória de lembrança. Então eu não preciso suplicar porque eu não fiz ao longo do dia ou porque eu perdi a consciência. Eu tô falando de uma outra fase, tá? Mas a fase de escorregar, não lembrar, é super normal. Tudo isso faz parte. O que eu tô querendo dizer é que tem muito a sua beleza e como vale a pena escalar tantas montanhas e depois falar, eu não quero mais participar dessa fogueira. Eu acho que eu enjoei dessa música, mas não quer dizer que ela seja uma música ruim. Não quer dizer que a fogueira não seja legal. Não quer dizer que alguns ritos sejam... Não. Tudo é muito valioso. Mas a gente precisa entender que também tem outros caminhos, né? E que a gente pode ir lá se divertir. Mas nós não viemos sempre fazer as mesmas coisas. Nós viemos... Vou falar daqui para lá, né? Progredir sempre. Então, seguindo essa intuição linda, eu vou seguir, né, nessa integração gostosa, com absoluto respeito a cada etapa que cada um esteja vivendo. Por favor,
Não se comparem a ninguém, porque todo mundo que está vindo, vocês estão sendo de grande contribuição. Sabe, é um trem maravilhoso, cada um tá num lugar. E aí a gente vai levando, né, essas perspectivas, a gente está criando um efeito em massa aí, para ninguém desanimar com a jornada, né, de se encontrar, de construir a confiança, né, de se conectar, né, com esse eu espiritual, na verdade, de lembrar que existe isso e começar a dar espaços dentro de você. Então é muito bonito, assim, veio agora a inspiração, eu ia atender uma maravilhosa que não veio, aí depois ela entrou aqui, ela tá até aqui, falei, vixe, agora passou demais, eu vou ver se eu marco outro dia com ela. E veio essa inspiração da gente construir junto. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Em que etapa, honestamente, assim, sem comparações, pelo amor de Deus, olha para você, se honrando, se amando, sendo honesto com você, aonde que você tá? Em que lugar que você tá? Hoje, vocês conseguem se observar assim, né? Dá só uma olhadinha sobre isso, né? E claro, depois da live, se vocês quiserem escrever embaixo, ou não quer escrever, tá tudo bem, faz um relatório diário para você, né? Aonde que eu tô, deixa eu me situar, para também acalmar a sua mente. Nas horas que você mais vai precisar. O que eu quero fazer aqui é te ajudar a efetivar na prática todo o caminho que você vem percorrendo. Tem gente que vem dos vídeos antigos e tem gente que acabou de chegar aqui falando, mas que raio que essa aí tá falando? Quem entrou aqui ou fala, olha, eu não acredito que eu tenha ainda esse autoconhecimento. Né? Você só acredita porque ele está dentro de você. Vai lá no meu site, marisidalino.com.br e clica no Projeto Sananda, que é só ler o que está lá. Rapidinho você vai ter você, eu não quero, eu não tenho paciência para ver todos os vídeos. Tá tudo bem. Você pode ler os livros. Mas todos... Qualquer um daqueles livros que você lê vai dar uma virada na tua cabeça. Vai ser um grande começo. Lê qualquer umzinho daquele e seguir a sugestão. Aí você faz do seu jeito de autoobservação e mudança. Autoobservação e mudança, eu duvido. Tá? Isso para quem chegou aqui. Mas para quem já está nesse autoconhecimento profundo, conta para mim depois aonde que vocês sentem que vocês estão. Mas eu queria expor, né, trazer para vocês que de fato existe, né, essa unificação depois, que ela não... É como eu falo sempre para Paty, a gente conversa muito. Saber não tem nada a ver com viver. Né? Saber está muito longe do que viver, porque parece um outro setor quando você vive, né? Na pele, na carne. Então, eu queria de verdade trazer isso para vocês, porque assim é impossível ficar no mesmo lugar de construção depois que você se aprofunda tanto. Né? E eu sei que tem muito para a gente explorar. Imagina você confiar na sua palavra e trazer essa força através da sua palavra. E você fala, nossa, mas você pensou no que você ia falar? Você estruturou, como eu disse nos outros vídeos? Não, nem um pouco. Mas eu confio na minha intenção do que eu estou trazendo aqui para vocês. Deixa eu ver. A Amanda tá falando assim. É tanta coisa. Tô aprendendo a me cobrar menos, porque quando me cobro eu só fico no mental e não há ação. Daí vem cobrança e cansaço. Tô aprendendo a ter compaixão por mim. Linda. A gente vai vendo o que serve, né? E o que não serve. Né? Você começa a perceber isso e aí você inicia o espaço de ser Deus na sua vida, né? Porque Deus não está cobrando, né? Ele não está te pressionando, ele não está indo contra você, ele só tem compaixão.
Então, quanto mais você faz isso, menos você usa esses atributos, né, de cobrança, e você pode partir para a ação, né, porque a cobrança só mói, né? Mas ao invés de cobrar e eu partir para a ação é outra história, né? E posso fazer isso de uma forma bastante gentil, né? Lindo. Obrigada por se proporcionar cada dia mais esse bem, viu, Amanda? E obrigada por compartilhar aqui. A Elizabeth está falando. Peraí que tá bem, tem um coração aqui no meio. Ultimamente tenho aprendido tanto que está sendo incrível, enxergando os desafios com mais amor ainda. É muito legal, né? Ter essa perspectiva. Está deixando inundar. É. E ó, eu vou usar o exemplo da Elizabeth aqui. Não se sinta mal quem está vendo por uma outra perspectiva. Aliás, eu quero pedir uma coisa do fundo do meu coração aqui, né? Não importa a etapa que você esteja vivendo, como, se é muito positivado, se é muito negativado, é importante. Não desvalide a sua estrada, né? Lembra que tudo que você vê é a etapa de uma outra pessoa. É importante você ser sincero, fazer uma avaliação sobre si mesmo, sem comparações sempre, tá bom? Se tá numa fase mais negativada, tudo certo, peraí. Ah, tô achando tudo ruim, tá um monte de aviso. Vamos olhar para isso, é isso aí, tá? Se valorize, lembre, tá? Tira as comparações. Eu tô falando porque eu li uma coisinha no campo, tá? Mas a gente tem essa fase mesmo linda, né, Elizabeth, é um deslumbre. A vida fica mais, esse amor ele traz um encanto, né? E aí do encanto ele se transforma numa beleza tão real, né? E aí ele vai amadurecendo, 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 e a gente vai descobrindo outras coisas pela jornada, né? E eu tô aqui propondo isso para vocês, essas outras coisas, né? Essas outras coisas, tá? Então é isso, né? Eu acho que deixei bem claro, né? Se alguém tiver alguma pergunta para aproveitar, eu fiz aqui de última hora, eu vou ver se eu consigo fazer num horário fixo, mas no corre do dia é melhor esperar vir a intuição, né? Porque eu não faço como uma coisa forçada ou obrigação. Eu faço porque é uma inspiração mesmo, que, né, agora vem do meu corpo todo, né? Vem de mim mesma, vem pra gente ser o que a gente é, né? De fato, mas sem desmerecer todas as etapas necessárias. Então, não desmereça as paixões, não desmereça os amores, não desmereça os encantos, não desmereça as estradas, não desmereça os amigos que você não vê mais, as amigas que você não vê mais, não atribua culpa a ninguém. Nós estamos só aprendendo sobre a própria energia, né? E todos os caminhos que foram vividos estão aqui, ó, guardados no nosso coração, né? E você só é e só se torna porque você passou por eles. É isso, né? Então hoje está aqui uma voz de quem já se apaixonou cegamente por religiões, por entidades, por fraternidade branca. Nossa, o Chico Xavier, que eu já canalizei várias vezes. E quando eu falo religiões é porque eu fui de muitas. Nossa, Deus, uma energia, as raças, né? E tantas outras percepções, tantas outras coisas. Foram paixões, paixões, e achava, isso é o máximo. Aí depois tinha mais, e tinha mais, e tinha mais, e tinha mais. E aí, de repente, eles apontavam assim, ó, agora é com você. Eu, como assim? E de novo, todos eles falavam, igual o Mestre Jesus, viva a sua vida. Viva a sua vida. A gente veio aqui só para você lembrar, para vocês lembrarem que vocês é que se fazem bem. Porque Deus é com vocês também. Se afinize e seja. E hoje eu entendo, né?
Então eu não me sinto na necessidade de invocar, porque eu me convoquei. E para mim já é o suficiente. Então a gente vai conversando, tá? Um beijo no coração. A Lilian, minha fase é tropeça, cai, levanta, tropeça, cai, levanta, linda. E que fase, né? Porque a gente só aprende mesmo quando viveu o negócio, né, Li? O Luiz Leite, linda flor, um grande abraço, muito bom ouvir você sempre, te amo, linda Luiz. Também te amo, coisa gostosa. Elizabeth, verdade, mas todos passamos por esses momentos mais negativados, mas depois vamos aprendendo, iluminando as partes. Acho que o aprendizado é para sempre, com cada etapa. É lindo. Vocês acham que eu não fiquei perdidinha da Silva? Que eles tiravam as imagens e saía, e tiravam. Eu mesma, né? Tirava, e colocava. Eu falei, gente. E quando os mestres não apareciam mais para falar, e eu falei, gente. Ontem mesmo eu atendi uma maravilhosa e eu nunca tinha visto aqueles dois seres. Assim, eu até assustei porque eles estavam muito aqui, só que era eu que estava muito conectada com a quarta dimensão na situação ali. E eles estavam com uma roupa medieval, assim, sérios, eles não falavam nada, assim, mesmo, mas dava pra ver que era mentor direto, né, cuidando dessa minha amiga que eu tava atendendo presencial. E aí o senhor lá, a entidade tocando um instrumento da época, assim, barbudão, assim, ele sério, ele olhava, só que eu sentia respeito por eles, só que agora que caiu minha ficha, o que era? Eles não se sentiam no direito de falar através de mim. Eu respeitava o que eles estavam fazendo, a gente estava trabalhando em conjunto, porque eu fiquei numa parte do corpo dela e os dois ficaram numa outra parte, né, que aí era o setor deles mesmo, uma questão deles lá. E a gente em conjunto, cada um fazendo. Então, eu não estava sendo mediadora de nada, né? E eu fiquei chocada. Aí depois que minha ficha começou a cair, eles não falam porque não há necessidade. Eu sei falar também. Eu sei emitir amor também. A gente aprendeu com todos eles. E isso fica bem afinado na trama humana. Alinhado, por isso que é importante passar por todo o romance espiritual, mas também é importante saber amadurecer ele, tá bom? Agora eu vou, que vai começar a jornada de atendimento. Beijo no coração, semana que vem tem mais Sendo em Nós, e aí o Corpo Lúcido tem coisas legais para trazer também pra gente praticar, tá bom? E aí a gente vai conversando por aí. Tchau, tchau. Obrigada por ouvir, pelo precioso